Tá querendo investir? Já falamos aqui no Cafeína de Tesouro Direto, de ETFs para quem quiser entrar na bolsa. E hoje é dia de CDBs, LCIs e LCAs. O Sami fez umas contas aí sobre renda fixa e renda variável e o resultado mostra que a bolsa apanhou dos investimentos mais conservadores desde o início do Plano Real. Já acabou, Jéssica? E muita gente ainda não sacou o dinheiro do FGTS. Será que vale a pena deixar o dinheiro lá? E a estreia do quadro Carreira 4.0. E você já sabe, o Invest News está em todas as plataformas, Spotify, no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E confira também o investnews.com.br. Oi pessoal, e hoje é dia de falar de CDB e das suas irmãs, LCI e LCA. Então a gente vai chamar um trechinho do vídeo que tá lá no Investflix, nosso canal de educação financeira. Se você ainda não acessou, acessa lá que tem tudo sobre investimentos. Vamos ver. O raciocínio é simples. Ao comprar um título bancário, você empresta o seu dinheiro para o banco com a promessa de que depois de um tempo ele vai te devolver mais do que você emprestou. Esse lucro é o seu rendimento. Só que o banco pega o dinheiro que você investiu e empresta para outras pessoas e empresas, cobrando delas um valor bem maior do que ele te paga. É daí que vem parte do lucro dos bancos. Os títulos bancários mais famosos são o CDB, a LCI e a LCA. Quando você compra uma LCI ou LCA, o banco é obrigado a emprestar o dinheiro para o setor imobiliário, no caso da LCI, ou para o agronegócio, no caso da LCA. E o governo não cobra imposto de renda nessas operações justamente para incentivar o desenvolvimento desses setores. É por isso que ao comprar uma LCI ou LCA, você não vai pagar imposto de renda sobre o lucro que o banco vai te devolver. Só que os empréstimos para os setores imobiliário e agrícola precisam existir para o banco poder criar as LCIs e LCAs. Já com CDBs, não. O banco pode criar um CDB quando bem entender e pode emprestar o dinheiro para qualquer pessoa ou empresa. Por isso, é mais comum encontrar no mercado CDBs do que LCIs e LCAs. Bora direto para o nosso telão que está sob júdice. Explica aí pra gente, você fez 3 tipos de pagamento, né? 3 tipos de títulos, até tem uma certa relação com o tesouro, pelo que eu vi. Exatamente. Só pra gente lembrar que o nosso telão tá sob júdice, que a gente tá afinando o formato, né, Sam? A gente quer saber a opinião de vocês. Tem gente que tá gostando do telão, tem gente que quer que exploda o telão, tem gente que seja um telão igual do Dori, por ciúmes, que seja o telão de pé, menor, enfim, sugestões estão sempre abertas. Então aqui a gente tem, nessa tela, os 3 tipos de pagamento que são feitos pelos CDBs, pelas LCIs e pelas LCAs. Então, a primeira forma que a gente colocou aqui é o pré-fixado, que é quando o CDB, LCI e LCA pagam uma certa taxa de juros ao ano, 5% ao ano, 6% ao ano. Pós-fixado, quando eles são indexados a algum índice, por exemplo, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o indexador que remunera aí a principal parte, a maior parte dos investimentos de renda fixa, né, Sami? Sim, na verdade o CDI, ele é a taxa média que os bancos trocam dinheiro entre si. Então tem banco que vai ter sobra de caixa, tem banco que tem falta de caixa, e no final do dia eles trocam dinheiro, a taxa média é o CDI, então ele é pós-fixado. Você só vai saber quanto foi o CDI hoje no final do dia, de amanhã no final do dia de amanhã, então você não consegue conhecer a remuneração antes. Mas o CDI fica muito próximo da taxa básica de juros da muito economia, próximo, Selic. é primo irmão da Selic, às vezes um pouquinho abaixo, mas muito próximo, principalmente com a Selic baixa, a gente pode aproximar, dizer que dá a mesma coisa. E aí tem o pré e pós-fixado que mistura essas duas formas. Então ele paga uma taxa de juros ao ano, um certo percentual ao ano, mais o IPCA, que é a inflação oficial. E aí, Sami, então, como que a pessoa escolhe qual é o tipo? Tanto o CDB quanto a LCI quanto a LCA podem oferecer esses 3 tipos de pagamento, né? Lembrando como que ela escolhe? Que CDB, LCI e LCA, normalmente você não tem um mercado secundário tão quente. O que quer dizer isso? Você precisa tirar antes do vencimento, você tem problemas, claro. Tem CDB que é por 5 anos com liquidez diária. Esse não. Mas tem muitos CDBs, os que pagam melhor, que é 5 anos, não pode mexer. Então o pré-fixado você conhece a taxa até o vencimento. Então eu vou ganhar 7%. Você não sabe a inflação. Se a inflação for 0, 7% acima da inflação é sensacional. Mas e se a inflação for 7%? Aí você não ganhou nada. O pós-fixado, que eu diria que é mais de 80% dos CDIs,
você vai tendo de acordo com esse indexador que todo final do dia sai. É o mais comum, normalmente é o mais fácil de achar e também é uma boa opção. Ainda é raro, mas está começando a brotar no mercado, o tipo percentual mais IPCA. Esse faz sentido pelo seguinte: se eu tenho, não quer dizer que eu tenha, mas se eu tiver meu custo de vida atrelado ao IPCA, que é o índice de inflação, ou seja, o IPCA está traduzindo bem minha inflação, é legal, porque eu falo assim, eu vou ganhar a inflação, vou recompor meu poder de compra e além disso eu vou ganhar 2, 3, 4%. Então são esses os perfis, mas o mais comum continua sendo o CDI e ele seria análogo ao Tesouro Selic, o prefixado ao Tesouro Prefixado e o híbrido ao Tesouro IPCA. E eu, Sami, lembro muito das suas contas. Das minhas contas. Todas as contas. Você faz muita conta, você viu não que lembra hoje de temos todas. matemática, não e é... o pessoal quer comprar tuas camisetas. A gente negocia, mas essas No camisetas... problema. No problema. Você gostou da lhama? Parece Maravilhoso. uma homenagem aos meus alunos que ficam felizes com essas camisetas. Não, o que eu ia falar é que assim, você já fez as contas Isso. e disse que para esse ano, considerando a inflação, a pessoa não tem que aceitar um CDB, uma LCI ou uma LCA que paguem menos de 85% do CDI. Eu fiz essas contas que eu faço tanta conta, a Príncipe faz essas. Ou seja, se você pagar menos de 85% do CDI, vai ter esse problema que você falou, que é ficar abaixo da inflação. Então não aceite, tá? E ainda você tem a questão do imposto, mas isso que eu fiz já era descontado de imposto, se eu não me engano, para investimentos de um ano. E o pré-fixado já tem hoje no mercado CDBs que pagam mais de 10% ao ano. Sim, tem um lá que você falou, o pessoal foi à loucura, que falou, essa taxa é maravilhosa, de 10,5%, eu acho que na Easy Invest dá para achar, se eu não me engano, é um de 7 anos, dá uma conferida lá no aplicativo. Muito bom, Sami. Vamos seguir então nosso próximo assunto? O próximo assunto é FGTS, Priscila. FGTS. O que aconteceu? A Caixa Econômica Federal fez um balanço dos saques do FGTS, aqueles que foram liberados a partir do ano passado e muita gente ainda não sacou. A gente vai ver aqui no nosso telão. Então, ó, Sami, 42% ainda não fizeram saque complementar. O saque complementar foi aquele que foi liberado a partir de dezembro, Sim. que primeiro eles liberaram o saque imediato, Sim. que era R$500. R$500. Depois, em dezembro, eles falaram que quem tivesse até R$998 na conta, ou seja, até um Pode salário sacar mínimo, tudo. podia sacar tudo. Então, Sim. se já tivesse sacado 500, podia sacar o resto. Além disso, 32% ainda não fizeram nem aquele saque de até R$500 por conta. Nem o básico. Exato. E o prazo, a gente Tá, faz tá. um alerta aqui no Cafeína que a gente te ajuda a cuidar bem Sim. do seu dinheiro. O prazo vai até dia 31 de março. Então, assim, quem não fizesse saques, tanto complementar até R$998, quanto o de 500, depois que passou o prazo do dia 31 de março, aí não tem mais chance e entra naquele saque aniversário, as regras são outras. Que aí todo ano pode sacar uma Exato, parcela. no Agora, eu não gosto do FGTS deixar meu dinheiro lá. Por quê? É um sequestro. Eles pegam o seu dinheiro, que é do trabalhador, é meu, seu, de todo mundo. E sequestra, você não pode tirar quando você quiser. É verdade que ultimamente ele nem tem ido mal, né? Porque ele é 3% mais TR, que é muito pouco, a TR está zero, mas agora ele está distribuindo mais da remuneração, né? Do lucro. Não foi mal em 2019, não deve ir mal em 2020, mas a gente não sabe como vai ficar isso. Como é um sequestro, eu sempre prefiro tomar as rédeas do meu dinheiro. Então, meu conselho para você que nos assiste é tire o dinheiro e faça uma aplicação, por exemplo, que você comentou. Por mais que distribua lucros, jamais vai chegar em 10,5% ao ano. Não vai chegar. Então, tire o dinheiro, não deixe o governo sequestrar o seu dinheiro. Para mim, deveria nem existir isso daí. É meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Mas a gente sabe que a lei brasileira muitas vezes fica aí pegando dinheiro indevidamente e depois te devolve, mas às vezes com uma remuneração que não é a que você gostaria ou pior, a que você conseguiria sozinho. Agora, também não dá pra sacar e torrar o dinheiro, né? Não. Aí, porque isso tem que ter você tem que ter uma ideia de fundo de garantia. Claro, se já tiver patrimônio, já tiver fundo de reserva, já tem um monte de aplicação, você faz o que você quiser. Mas a gente começa a ter a necessidade de educar as pessoas financeiramente, assim, olha, você vai tomar conta do seu dinheiro, mas tem que saber que pode ter emergência, pode ter imprevisto. A própria aposentadoria já teve a reforma no ano passado, mas se você tem 20, 30 anos, provavelmente sofrerá outra reforma ou outras. Então tem que ir muito devagar com a louça. Fazer primeiro a reserva, a gente já falou aqui no Cafeína, de 6 meses
do seu gasto mensal, fazer outros investimentos e aí sim, depois também pode torrar, porque ninguém é de ferro. Mas torrar primeiro, jamais. Jamais. E agora chegou a hora que eu adoro, que é falar do destaque do nosso site, o investnews.com.br. Na tela, nossa editora Thaís Laporta. Tudo bem, Thaís? Bom dia, Pri e Sami. Lá no site a gente comparou o desempenho da Bolsa Brasileira com a renda fixa. Para isso, a gente usou o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, e o CDI, aquele indexador que acompanha a taxa Selic e é usado aí nos principais investimentos como CDBs e títulos públicos. O curioso é que décadas atrás o CDI ganhava de lavada da Bolsa, principalmente para quem deixou aí o dinheiro investido por mais tempo. Olha só esse cálculo que o Sami fez para a gente. Quem investiu por 10 anos desde o Plano Real teve 70% a mais de chance de se dar melhor se escolher um CDI em vez da Bolsa Brasileira. Mas quando a gente olha os últimos 3 anos, a história é bem diferente. De lá para cá, os juros caíram bastante e o Ibovespa vem deixando o CDI bem para trás. Um exemplo rápido. Quem colocou R$1.000 em uma aplicação que rende 100% do CDI no começo do ano passado, teve um ganho bruto de R$ 58,57 até o final do ano. Já quem investiu essa mesma quantia no BOVA11, que é um ETF que imita o desempenho da Bolsa, teve um retorno aí de R$ 315,84. É uma diferença bem grande, né? Tudo isso e muito mais você encontra lá no investnews.com.br e na sua rede social preferida. Confere lá. Isso é aquela frase que você adora, você e todos os economistas. Rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Não, ainda mais quando a gente fala, Pri, do um passado que a gente teve taxas enormes da renda fixa. Acho que tem 2 movimentos interessantes. O primeiro, que hoje a renda fixa, Selic, em 4,5% com a inflação projetada 3,6%, não dá nenhum ponto percentual de ganho acima da inflação. O segundo ponto é que a nossa bolsa vai bem. No ano passado, 2019, se a gente pegar ano fechado, deu 32%. Então, eu acho que esse comportamento acaba justificando que a gente ainda tem muita gente fora da bolsa, mas o número de investidores, pessoas físicas da bolsa, aumentaram muito, triplicou e a Isa Invest, o Invest News está aí para isso, para ajudar você não só a atingir a bolsa de valores, mas vários outros instrumentos financeiros que antes ou você não tinha acesso ou precisava de muito dinheiro. Agora, as fintechs e a nossa corretora parceira, a Isa Invest, está nessa missão. Tem estreia hoje, né, dona Priscila? Tem estreia hoje, É o quadro que você gosta, que você ficou, vamos falar de carreira, Eu gosto carreira. muito. E é o quadro Carreira 4.0. 4.0. Por que 4.0? Você vai fazer 40 anos? Não vou fazer 40 anos. Eu tenho 40, você não tem nem 30. Quase, tô quase lá. 30. Mas Carreira 4.0, que a gente tá falando das carreiras do futuro, a gente tá falando de carreira daqui pra frente, né? Pro pessoal ficar esperto aí com a sua carreira. Então vamos rodar a vinheta. Uma pesquisa que foi divulgada no Fórum Econômico Mundial de Davos, que está acontecendo essa semana nos Alpes Suíços, mostrou que a tecnologia deve substituir boa parte dos trabalhos que a gente conhece hoje. Vamos pro telão para ver aqui os resultados dessa pesquisa, que me assustou, viu, Sami? Porque, 14% dos trabalhos têm grande chance de ser automatizados, 32% podem passar por mudanças substanciais e 39% dos empregos dos sonhos dos jovens podem ser automatizados em 10 ou 15 anos. E aí essa pesquisa, ela foi feita pelo PISA, né, que é uma pesquisa internacional de educação, conduzida pela OCDE. O PISA que faz os rankings, exatamente, né, que é o grupo dos países ricos. Eles divulgaram lá em Davos. E aí o que eles fizeram aqui? Eles perguntaram para os jovens de 15 anos onde eles esperam estar daqui 15. E aí esse dado é o que chama mais atenção. Então 39% dos empregos que eles mencionaram não devem existir, devem ser substituídos pela tecnologia. Ou seja, se eles seguirem os sonhos deles, tem grande chance de se darem mal, porque o emprego dos sonhos na cabeça deles é um cargo. Você lembra de algum emprego disso? Lembro, que até anotei você aqui, tem aí? Empregos do passado, né, que eles colocaram. Então, bibliotecário, fabricantes de metal,
contabilistas e agentes de viagem. Esses são alguns dos empregos Que eles consideram no e passado. que os jovens desejam, mas vai Estão sair. entre o que eles desejam também, alguns mais em cima, outros mais embaixo. Sei. Só que eles também consideraram, eles conversaram com especialistas para considerar quais são os empregos que vão ser substituídos. É uma Sei. outra parte da pesquisa, né? E os empregos que eles dizem que são os empregos do futuro que não devem ser substituídos, tem, por exemplo, fisioterapeuta, psicólogos e suporte de computador. Agora a questão, Sami, tem algumas consultorias que falam sobre isso e o que eles dizem é que, assim, alguns empregos são retirados, Claro. são substituídos, outros surgem. O grande problema é que a gente pode ter um problema global aí de alguns países ficarem com os empregos melhores, porque tem tecnologia, e outros ficarem com empregos piores. Não só tecnologia e educação, né? Então, uma educação muito ruim no Brasil, de interpretação de texto, de as pessoas conseguirem se comunicar, e também muito ruim em raciocínio lógico. Isso Matemática. preocupa. Agora, o que deve acontecer, como a tecnologia vai avançar com inteligência artificial, com o Big Data, eu trabalho com isso, com consultoria, é que a gente vai conseguir produzir muito mais barato. Então, talvez nós não trabalhemos tantas horas para ter a mesma remuneração, que nem alimento. Alimento, achavam, né, o Malthus achava que ia faltar alimento, acabar o alimento, a população cresce. Só que as técnicas de produção melhoraram tanto que isso não faltou. Então, é muito difícil fazer uma previsão de 10 a 15 anos, mas eu acredito que vai ter essa mudança. Eu que sou pai, tenho um beijão pro Pililico, qualquer dia vai aparecer aqui no Cafeína. Beijo pro Pililico. Pililico vai daqui a pouco começar já a estudar programação. Claro que eu tenho condições financeiras de dar uma boa educação e a gente sabe que o ensino público não é essa maravilha. Então me preocupa quando a gente olha o país. Mas vai ter sim essas mudanças e eu acho que estudar matemática, estudar computação e comunicação, né? Você saber escrever, saber ler, e não cometer erros, é ser entendido e entender vai ser sempre útil. E os cuidados pessoais também que eles falam, né? Dizem que psicólogo, por exemplo, vai ser a profissão do século por causa do aumento de depressão, né? Sim, que aí você tem psicólogo, mas já começa a andar para psiquiatria, para genética, né? Hoje, pelos seus genes, sabem o tipo de doença da mente que você é mais propenso a ter. Então, eu acho que vai ter essa fusão maior da ciência, das ciências mais puras, com as ciências mais humanas e aplicadas. Isso aí. Para o pessoal ficar de olho, então, quando estiver escolhendo a profissão, né, Sami? Ótima reflexão. Cafeína de hoje fica por aqui. Não esquece de deixar o like, porque cada like a gente faz uma festa aqui na redação. Principalmente nesse começo, a gente conta com o seu apoio, comentários, críticas e sugestões. Tem mais algum recado, Pri? Nossa mudança, né? Mudança. Vamos falar que o nosso telão tá sob júdice. Tá sob júdice, eu falei. Nosso querido telão. Talvez, eu gosto, eu sempre gostei. Eu não. Eu acho ele muito grande. Eu acho ele muito grande, mas não interessa o que a gente acha. Não interessa. Interessa o que você acha, porque quem manda nesse programa aqui é você. Então a gente quer saber se você quer que a gente exploda o telão, quer que a gente coloque um telão de pé, que nem Doni Denútil usa. Que ontem a gente explodiu, né, Sami? Ontem explodimos para um teste, ou tenhamos mini telas, assim, né, nessa parede. Bom, sugestões e também tem que seguir a gente, né? Não é só... Investflix, vamos fazer propaganda do Investflix hoje. Tem o canal. Conta o que é o Investflix, então. Investflix, nosso canal de educação financeira com trilhas de conhecimento sobre todos os tipos de investimento, para quem está começando, para quem tem conhecimento intermediário. Vai lá, a gente mostrou no começo do programa, matéria do CDB, LCA, LCA. Quem quiser ver a matéria completa, tem que ver. Tá lá. Tá ótimo. E siga a gente em todas as redes sociais. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a Pri faz o flash. No final do dia temos Doni Denútil no Conta Mais. E eu volto amanhã no Cafeína às 7 da manhã ou no Investflix. Muito bom, Sami. Obrigada pela companhia. Até. Tchau, tchau.